Salve irmãos, com a paz do Senhor Jesus, espero que todos estejam bem, estejam gozando de plena paz e saúde e que possam estar animados para darmos início a mais um livro do nosso curso de Teologia do IBAD. Dessa vez, o livro trata-se de História da Igreja, um livro muito interessante e para mim prazeroso, porque todo professor de História adora falar de História. Espero que os irmãos possam estar empolgados e que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Amados irmãos, nessa obra nós veremos 4 pontos importantes. Vários pontos são importantes, mas eu destaquei 4 aqui em especial. Dentre eles, nós veremos que para estabelecer a igreja, ela teve que superar desafios gigantescos, muitos desafios. O primeiro deles certamente foi o surgimento de grupos heréticos que tentavam deturpar a fé cristã. O segundo foram as terríveis perseguições que foram impetradas contra o povo pelos imperadores romanos, e que resultaram em diversas mortes. Essas mortes, inclusive, serviam de espetáculo, serviam de diversão, de entretenimento ao público romano. Por fim, em terceiro colocado, nós vamos estudar as controvérsias dentro do próprio cristianismo, que chegou a culminar com um cisma dentro da igreja. A igreja, muitas vezes, ela rachou, dividiu por causa de ideias contrárias. Um pensava de um jeito, outro pensava de outro. Isso desde os primórdios. Há um caso, por exemplo, conhecido na Bíblia, que não chegou a ter um cisma, mas que no início demonstrava o quanto alguns grupos eram divididos. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo e assim por diante. Mas no final de tudo, todos pertencemos a Deus e somos seguidores de Cristo e precisamos superar essas diferenças e viver em harmonia porque somos irmãos. Por fim, amados irmãos, nós vamos ver aí que a igreja, ela passou por momentos muito conturbados, muito difíceis, Então nós seguiremos ou prosseguiremos o nosso estudo através dos séculos, apresentando figuras, lugares e momentos cruciais na história da igreja, coisas que foram realmente importantes para que a igreja pudesse ser sedimentada como igreja de Cristo e permanecer firme até hoje. Para isso, vamos começar pela unidade 1, estudando a Idade Antiga, origem e desenvolvimento da igreja. Então, nessa primeira unidade, nós precisamos estudar, para que possamos compreender qual era o contexto em que a igreja nasceu, precisamos, então, estudar o mundo social, político e religioso que antecedeu o surgimento da igreja. Então, nessa oportunidade, nós teremos a possibilidade de conhecer a origem e a ascensão do Império Romano. Por que isso é importante? Para que possamos compreender qual era a situação que os apóstolos, que os discípulos viviam, que o próprio Cristo viveu aqui na Terra, tá certo? Porque esse era o berço do cristianismo, foi esse o berço do ministério de Jesus Cristo, e foi através disso, ou nesse ambiente, melhor assim dizendo, que nasceu o cristianismo, tá certo? Foi aí que os ensinamentos de Jesus foram sendo dados através da comunidade de Jerusalém, ok? Bom, no capítulo 1, ele leva por tema aí, contexto histórico, social e político do surgimento da igreja. No capítulo 1, então, nós iremos compreender a importância do Império Romano. Todo estudo de história ele tem que ter um recorte histórico-temporal, ou seja, tem que delimitar um tempo, um início e um fim daquilo que eu quero estudar. Eu nunca vou conseguir estudar a história por um todo de uma vez, eu tenho que ir estudando por partes, e aí ali eu consigo, através dessa linha cronológica, compreender a história. Para que nós possamos compreender, então, nosso recorte histórico-temporal inicia-se no 2º século antes de Cristo, nas terras próximas ao mar Mediterrâneo, numa região que estava sob o controle total do Império Romano. Esse domínio ele abrangia um grande território, um território muito vasto,
que era limitado por um lado pelo mar Mediterrâneo e por outro pelos rios Reno e Danúbio ao norte do mar Mediterrâneo. Bom, basta você observar aí no mapa que encontra-se no seu livro e você verificará que esse império abarcava parte do norte da África, boa parte do Egito, praticamente o Egito todo, o Antigo Egito, e se estendia para o Oriente até as fronteiras com o Império Persa, tá certo? É muito grande esse império. Se você observar aí, você vai ver que as regiões onde seria hoje o Império França, seria hoje o país chamado França, né? A Gália, a Espanha, a Itália, boa parte do que hoje ficaria lá em cima na Alemanha e toda a região ali da Grécia pertencia a esse império. Ele ia desde lá da região do Rio Nilo até lá em cima, onde hoje nós conhecemos como Grã-Bretanha ou Inglaterra, tá certo? Toda essa região pertencia ao Império Romano. Pegava de um lado a África e a Mauritânia, subia até na região do Mar Cáspio. Pegava do outro desde onde hoje conhecemos como Grã-Bretanha, que era, na verdade, a parte francesa, a Galácia, até na região onde hoje é o Rio Nilo, onde tem o Rio Nilo, que nós conhecemos como a atual Judéia. Tudo isso pertencia ao Império Romano, tá certo? Importante nós entendermos isso para sabermos a grandiosidade desse império. Bom, mas como surgiu esse império? No item 1.1, ele fala da origem e importância do Império Romano para a civilização ocidental. Bom, segundo a lenda, o poderoso Império Romano, ele surge, foi criado, foi fundado, né, em 753 a.C. Segundo a lenda, um deus chamado Deus Marte, que era o deus da guerra, ele tem relações com uma mulher, essa mulher gera dois filhos, né, gêmeos, e esses filhos, um chama Rômulo, o outro chama Remo. Acontece que quando eles crescem, a mãe abandona eles e eles são criados por uma loba. E quando eles crescem, há uma divergência entre os dois, há uma briga entre os dois. E Rômulo se lança sobre Remo e o mata. E então funda uma cidade e põe o seu nome. No caso, essa cidade é Roma. A lenda dizia que eles, quando o bebê foram abandonados, foram criados por uma loba, né? Vejamos que tudo isso é uma mitologia, ok? Isso não é fato. Já a história relata que a história realmente, cientificamente falando, despida totalmente de qualquer tipo de mitologia, a história relata que foram tribos latinas e sabinas que se estabeleceram às margens do rio Tigre até o Monte do Capitólio, e ali então foram fundando vilarejos até que se formou a cidade de Roma. A verdade é que o Império Romano ele foi muito influente naquela época, estabelecendo as bases jurídicas que muitas vezes são usadas nos dias de hoje. No Brasil ainda existem leis que são baseadas nas leis romanas, tá certo? As bases também para muitas línguas são o idioma latino. Nós, que usamos a língua portuguesa, temos o idioma latino. Os espanhóis utilizam o idioma latino. Por isso que nós vivemos numa América que é conhecida como América Latina, porque as línguas dos povos da região da América do Sul são línguas de matrizes latinas, ok? O Império, então, ele abrangia, conforme eu já falei para os irmãos, toda a Espanha, a Itália, a Gália, que seria a França, o norte da África Ocidental e boa parte do Oriente, tá certo? É importante, então, que nós nos sintonizemos com relação a isso, para que possamos avançar no nosso estudo aí. No item 1.1, o assassinato de Júlio César e a ascensão de Otávio, nós vamos ver que Júlio César, o grande imperador romano, foi assassinado com 23 facadas por um grupo de senadores, né? Entre eles estava Brutus, que era sobrinho dele, e tem a célebre frase dele que fala, até tu, Brutus, né? Ou seja, até o próprio sobrinho Brutus participou
desse assassinato. Então Otávio se torna um imperador com status vitalício, né, de tribuno do povo, e depois cônsul, tendo como sua missão principal, então na época, manter a unidade do império, que por diversas vezes ia sendo atacado, e como era composto por diversos povos, havia sempre um risco do império se dividir, de haver um cisma no império. Mas a missão principal de Otávio, então, era manter o império como um império único, né? Otávio criou um sistema político que ele abrangia muitas línguas, né? E manteve a unidade social e política por intermédio de uma polis, né? Ou seja, de uma cidade. Tudo era decidido na cidade, tudo era resolvido pelo poder central, tudo era resolvido pelos governantes na polis, na cidade, tá certo? Assim, as pessoas que estavam, vamos dizer assim, em regiões periféricas, que não eram a capital, eles automaticamente tinham que vir para a polis, ok? Era a polis que decidia o destino de todos, como é nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o império toma as decisões, o governante toma as decisões, e cabe a todos os cidadãos cumprir as leis. Era o papel do cidadão da polis gerir os negócios locais e manter os impostos em dia, né, que era o que sustentaria o império. E não apenas o império, seus exércitos também. Além disso, deveria manter e patrocinar e promover o culto à divindade, que era um patrono daquelas cidades. O império, ele era multiétnico e religioso, diversos povos com diversas culturas e religiões, né? Que apenas se mantinham submissos por uma política comum, ou seja, todos tinham tudo em comum. Isso se assemelha muito com os dias de hoje, né? Dentro do Brasil nós temos budistas, hinduístas, shintoístas, brahmakumaris, católicos, evangélicos, espíritas, né? E todos, embora cada um tenha a liberdade de adorar o seu próprio Deus, professar a sua própria fé, todos vivem debaixo de um só governo, regido por aquele governo, porque temos interesses políticos em comum. Somos uma sociedade livre, devemos permanecer uma sociedade livre em nome de Jesus, e aqui vivemos pela liberdade e pela segurança que temos. Cabia ao império promover essa liberdade e a segurança. Então, era importante para isso. A agricultura, naquela época, era a principal atividade econômica do império, tá certo? E os centros urbanos dependiam dessa produção agrícola, porque as pessoas migraram para a cidade, para a polis, e precisavam que a agricultura continuasse a todo vapor para manter aqueles que trabalhavam em outras atividades na polis, ok? Então, não mudava muito do nosso estilo de hoje, não mudava muito do que somos hoje. O império era muito parecido com o que temos hoje, o modelo que temos. Houve então uma política numa época, quando alguns estavam insatisfeitos, foi-se criada uma política muito utilizada pelos políticos do dia de hoje, infelizmente, que era uma política para manter o povo distraído, para manter o povo feliz. Segundo essa teoria, a teoria chamava a teoria do pão e circo, ou seja, dê ao povo pão e circo. Quando Otávio Augusto, em 63 a.C., estava sendo muito perseguido, né, pela insatisfação do povo, pela insatisfação do Senado. Então ele chegou à conclusão que ele tinha que tomar atitudes populistas, né? Ele reinou de 63 a.C. até 14 depois de Cristo. Ele chegou à conclusão que ele precisava manter o povo distraído, o povo feliz, o povo alegre. E ele então querendo se tornar um dos maiores populistas da história, ou seja, aquele que cai na graça do povo, ele criou medidas populistas. Uma delas foi a política do pão e circo. O que é a política do pão e circo? Ele prometeu distribuição de trigo e organizou espetáculos públicos de circo. E dentre as coisas que tinha de circo, que levava as pessoas ao delírio, à diversão, estava
colocar os cristãos ou outros prisioneiros, que ainda não tinham os cristãos no ano 14 depois de Cristo, mas levaram os prisioneiros para as arenas para que os leões pudessem devorá-los, gladiadores pudessem lutar entre si e assim por diante. Sempre ficou considerado como a cidade eterna, Roma, e a sua fama principal foi a fama da cidade da diversão e do alimento, ou cidade do pão e do circo, cidade onde os espetáculos públicos tinham apenas a intenção de distrair, desviar a atenção do povo. Parece nos dias de hoje, né? Tem pessoas aí que prometem picanha, tem uns que prometem cerveja, tem uns que prometem diversão e assim distrai o povo, engana o povo para as coisas principais. Precisamos aprender com os erros dos romanos e acreditar nas coisas que estão aí acontecendo no dia a dia e atentar para que nós não sejamos vítimas da política do pão e circo, tá certo? Não é só essa ideia de se divertir e de ter o que comer que está suficiente, não, nós precisamos muito mais, tá certo? Precisamos atentar para a nossa liberdade religiosa, atentar para, enfim, para diversas coisas, para a saúde, qualidade de vida, segurança, educação e assim por diante. O item 1.1.2, Roma e a religião helenística, fala então sobre a cultura do Império Romano que predominava, né? Todos nós sabemos, já expliquei para os irmãos em outra aula, que Paulo diz que na plenitude dos tempos Jesus Cristo se manifestou, né? O que era a plenitude dos tempos? Havia um império único, ou seja, um governo único, o governo era romano e todo cidadão podia se deslocar de um canto ao outro sem problema. Isso facilitava a expansão da cultura, a expansão do evangelho, porque eu poderia estar um dia em Jerusalém pregando, no outro dia ir para Roma, no outro dia ir para Creta e assim por diante, tá certo? Porque eu tinha liberdade para me locomover dentro do império. Depois, existia também a liberdade religiosa, conforme falamos ali em cima. Cada um dos povos tinha liberdade para adorar, para pregar o Deus que desejasse, desde que não ofendesse os deuses romanos. E por fim, existia uma cultura única. A cultura era a cultura helenística. Tanto a parte de filosofia, que ficou muito intrínseca na cultura romana, porque os gregos colocaram isso, marcaram o território nessa questão, como também o idioma. Era dos nobres falar o grego, tá certo? Então a língua era grega e a cultura difundida era grega. Isso desde 356, quando Alexandre Magno foi ampliando o seu império, e todos os povos que iam sendo dominados, eles iam sendo, vamos dizer assim, iam recebendo a cultura helenística por Alexandre Magno, tá certo? Todos os povos dominados, eles eram ensinados na filosofia e na cultura, para que fosse aprendendo a cultura grega. Bom, Roma, ela era tributária, intelectual e cultural de tradição grega. Toda a forma de que os gregos aplicavam, né, a forma de cobrar impostos, a forma da cultura, a forma intelectual, tudo isso os romanos trouxeram para si, né? Então a língua grega se tornou o idioma oficial das pessoas mais instruídas, né? O latim era o idioma comum do povo, do povão. Então quem era povão, que não tinha estudo, que não tinha cultura, falava latim. As pessoas mais nobres falavam grego, ok? Portanto, a arte, a ciência, a filosofia, era tudo grega, tudo helenística, tá certo? Foi isso que fez a construção de uma civilização urbana no Mediterrâneo, importantíssimo. Haviam outras línguas, o aramaico, o copta, o púnico, todas essas línguas eram línguas de pessoas sem instrução, pessoas pouco instruídas, principalmente da população rural, ok? Havia a religião tradicional dos deuses de família, né? O que era o deus de família? Você tinha ali a sua imagem, a sua estátua, você levava para casa
e esse Deus, então, ele era um Deus familiar, ele habitava dentro de sua casa. Havia os cultos dos mistérios, cultos de origens orientais, que realizavam cerimônias e ritos de fertilidade. Havia a prática da filosofia grega, né, que era um estilo importantíssimo para eles. Havia inclusive a crítica aos deuses que habitavam no panteão, e essa prática da filosofia grega incentivava essa crítica aos deuses tradicionais, ok? No item 1.1.3 do nosso livro, ele fala então um pouco mais sobre as escolas filosóficas helenísticas e romanas. A origem dessas escolas filosóficas helenísticas e romanas é encontrada lá atrás, no século 6 a.C., através dos ensinos de Sócrates, né? Sócrates em Atenas, ele faz com que surjam as primeiras escolas. Depois vieram outros, né? Já no século 4 a.C. veio o surgimento de Platão, em 347, cujas ideias foram comunicadas em formas de diálogo. Platão, ele sempre estava dialogando, ele nunca impunha suas ideias, né? Sempre quando alguém tinha alguma dúvida, ele conversava sobre isso, questionava tudo. E a filosofia é isso, a arte de você questionar, duvidar, perguntar, sempre querer uma nova explicação para aquilo, né? Então a academia que ele fundou existiu de 529, ele no caso que nós estamos falando aqui é Sócrates, existiu de 529, existiu desde a sua fundação até 529 depois de Cristo. Foi a primeira grande escola de filosofia helenística, tá certo? Aristóteles também, ele surgiu em 384 e fez a sua obra até 322 a.C. O pupilo de Platão foi outro grande pensador e fundador da escola peripatética, né? A influência de Platão e Aristóteles, elas podem ser percebidas, irmãos, na história da igreja, né? Nós já estudamos agora há pouco tempo atrás, que muitas interpretações da Bíblia eram com muitas conotações filosóficas, né? Mas nós podemos destacar dois grandes e importantes períodos, a patrística e a medieval, né? Sobre as duas, tem a influência muito grande da obra de Platão, né? Se nós formos olhar, por exemplo, a escola dos estoicos, fundada por Zenão, ela exerceu influência muito grande no mundo no período em que nasceu o cristianismo. Ela influenciava o mundo demais. Zenão, por diversas vezes, esteve ali, vamos dizer assim, em embate com o cristianismo, né? Essa escola ensinava que o único bem humano é a virtude e a vida de acordo com a natureza, ok? Precisamos sempre estar atentos a isso aí, principalmente com relação a esse item aí. Não sei por que saiu em vermelho aí no nosso resumo. As influências de Platão e Aristóteles podem ser percebidas na história da igreja, com destaque para dois importantes períodos, a patrística e a medieval. Guardem isso, irmãos, é importante. Por que eu não sei, mas é importante. Não posso dizer o porquê. Vamos lá, continuando então o item 1.2, judaísmo no período helenístico. Nos 600 anos, então, que antecede o nascimento de Cristo, o povo judeu foi dominado por diversos povos. Foi uma sequência de dominações, né? Desde o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Macedônico Helenístico, que foi comandado por Alexandre o Grande, os Ptolomeus, desde o Egito até os Seleucidas, e por fim o Império Romano. Todos eles foram povos que dominaram o povo judeu, tá certo? O povo saía de uma dominação, caía em outra. Então a Judéia, no período helenístico, ela era governada nas questões domésticas, por um sumo sacerdote hereditário e por seus conselheiros. Era eles que dominavam a Judéia, eles que diziam o que deveria e o que não deveria acontecer, tá certo? Então, não era o próprio imperador que ficava lá, Alexandre o Grande não ficava lá, mas ele tinha ali um sacerdote hereditário, alguém que ele colocava ali junto com seus conselheiros para ir dizendo o que estava certo e o que não estava certo. Então, era um pequeno
a Judéia na época era um pequeno estado vassalo, né, com pouco envolvimento com seus vizinhos. E nesse período era permitida a prática de costumes religiosos dos judeus. Os judeus podiam, tanto na época do Império Romano, como na época do Império Helenístico, todos esses períodos, o povo tinha liberdade para exercer a sua religião, ok? Então é importante nós aprendermos isso aí e guardarmos isso para nosso conhecimento. O item 1.2.1, a diáspora dos judeus, ela mostra que desde a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, a comunidade judaica ela foi dispersa, né? Ela era notável dentro da Babilônia, mas também havia judeus no Egito, né? Muitos judeus que moravam aos arredores de Roma e em outras partes. Por volta do primeiro século cristão, 1/3 da população de Alexandria era judia, para os irmãos terem uma noção, né? Havia até o estabelecimento no oriente de Roma. Em outras partes das cidades ocidentais existiam povos judeus espalhados. Os judeus, então, da diáspora, não se tornaram cidadãos das cidades onde eles habitavam. Embora eles estivessem no meio de outros povos, eles mantinham a sua cultura, a sua religião, eles procuravam, no sentido cultural e na sua identidade, não se contaminar. Eles se mantiveram culturalmente judeus, tá certo? Eles não foram se adaptando, esquecendo sua religião, esquecendo seu Deus, sua cultura, a guarda do sábado e assim por diante. Ok, irmãos? A identidade judaica, então, ela era mantida principalmente pelo Templo de Jerusalém. Eis o porquê existia, e até hoje ainda existe, né? Não agora mais o templo, mas a cidade, existia a ideia de que o judeu tinha que, pelo menos uma vez por ano, comparecer diante do templo. Porque a saída ao templo rememorava ao judeu que ele era judeu, que ele tinha um Deus e que ele tinha uma identidade. E isso ajudava a preservar a sua identidade. Então, pela lei de Moisés, tinha um código religioso civil, e era essa lei que garantia a identidade de Israel e a consciência de que eles eram um povo separado por Deus e precisavam se manter assim, tá certo? Então eles pagavam impostos anual ao templo até a sua destruição no ano 70 a.C. Ok, irmãos? Só fazer uma correção aqui, essa destruição não foi total, né? A destruição do templo, ela foi, na verdade, após a partida de Jesus Cristo. Após Jesus Cristo ter subido aos céus, é que na grande perseguição tudo foi destruído, ok? 1.2.2 fala das sinagogas e os líderes religiosos. Bom, como o povo vivia muito distante, em diversas cidades e tal, e não tinha um templo em cada cidade, então eles foram estabelecendo sinagogas por onde quer que eles iam, né? Alguém ia morar, por exemplo, em Creta, lá tinha uma sinagoga dos judeus. Ia morar na Galícia, lá tinha uma sinagoga dos judeus. Era então, vamos dizer assim, uma forma deles manter a sua identidade, né? As origens provavelmente retrocedem ao exílio. Quando o povo foi levado ao exílio, então lá eles já começaram a ter as suas sinagogas, né? E era presidido por um grupo de anciãos. Esses anciãos é que presidiam essas sinagogas. E tinha um líder sobre todos eles, que era o príncipe das sinagogas. Também era papel dos líderes religiosos das sinagogas ler e interpretar as leis e os profetas, né? A necessidade de interpretar a lei a uma classe de funcionários religiosos chamados escribas, era a função deles, era a eles que era competido esse papel. O maior de todos eles, o maior expoente de todos os escribas, certamente é Esdras, né, que nós conhecemos segundo a palavra de Deus. Ok, irmãos? Por fim, então, nós vemos no item 1.2.3 a crise e a revolta dos macabeus. Bom, durante aproximadamente 400 anos, o período interbíblico, desde Zacarias, Malaquias, até chegar no tempo de Jesus Cristo, já no Novo Testamento, por cerca de 400 anos,
houve um período em que Deus, digamos assim, ficou em silêncio ou não falou através dos profetas abertamente. Então o povo ficava não desamparado, mas o povo ficava certamente desorientado, até porque não consultavam as leis e muitos dos sacerdotes já haviam se corrompido, né? Direitos não eram respeitados e assim por diante. Bom, aí houve a grande crise da vida judaica, que é esse período então, e a partir de um conflito da própria comunidade da Judéia, na Judéia, um conflito que possuía fontes religiosas, mas também possuía fontes econômicas. Os judeus estavam cansados de ser explorados pelos romanos. Foi então que um partido da aristocracia judaica, né, vamos dizer assim, obteve com a monarquia seleucida de Antíoco Epifânio VI a permissão para alterar a base constitucional da vida judaica, tomando Jerusalém como uma cidade no estilo grego e o nome de Antioquia. A lei de Moisés perderia todo o valor. Isso não foi aceito. E então começa a revolta chamada Revolta dos Macabeus, comandada por Matatias Macabeus, um dos membros dessa família. E eles então fazem uma revolta e lutam contra Antíoco Epifânio, um dos maiores tiranos romanos, contra o povo judeu. Essas guerras, essas lutas, esses conflitos se arrastam por décadas e não, até porque não dizermos por século, né? Mas aí, irmãos, chega a ascensão de Herodes o Grande ao poder. E aí, quando ele chega ao poder em 63 a.C., ele chega à conclusão, então, que ele precisa apaziguar o povo judeu, precisa acalmar o povo. Herodes, como todos os demais dominadores judeus, ele era odiado pelo povo, né? Mas ele trouxe grandes mudanças, então, para poder ser populista e agradar o povo, ele trouxe grandes mudanças para o povo judeu em Jerusalém. Que Jerusalém, então, foi transformada em um estado-templo, né? Com seus negócios domésticos governado pelo sumo sacerdote Asmoneu. Houve ainda um sistema que poderia ter funcionado se não fosse Roma ter constituído Herodes, chamado Grande, como rei vassalo em 37 a.C. Herodes, que eu falei para os irmãos, era odiado, apesar de sua magnífica reconstrução do templo. Ele chegou a ideia que era preciso fazer uma reforma e ampliação do templo, que já estava ruído, estava com bastante problemas, então ele fez uma reforma, deixou o templo novinho. Esse templo ele foi terminado após Jesus Cristo, né? Já no ano 66 depois de Cristo. Aí essa reforma mal terminou, logo em seguida o templo já foi destruído, né? Pelos perseguidores dos cristãos. Ele fez grandes reformas, então também contribuiu muito para a prosperidade material naquela terra, né, na terra dos judeus, e fez muito para proteger os interesses judaicos, mas isso não foi suficiente para manter o povo contente com ele. No item 1.3, grupos religiosos e revolucionários do tempo de Jesus, nós vamos ver na Bíblia que mesmo após ter acabado essa revolta dos Macabeus, já no Novo Testamento, há alguns grupos religiosos e grupos rebeldes, né? Grupos revolucionários que existiam no tempo de Jesus. Bom, o primeiro de todos esses grupos aí é a autoridade religiosa máxima que tinha, que era o sumo sacerdote, autoridade suprema da nação judaica e sobre o Sinédrio, né? O Sinédrio era uma espécie de conselho composta por 71 membros. O sumo sacerdote era o mandatário de Deus, era ele que dizia quem era e quem não era membro do Sinédrio. Ele tinha poder para expulsar alguém do Sinédrio, ele tinha poder para determinar que alguém fosse apedrejado, enfim, era direito do sumo sacerdote, ele legislava sobre o povo, era uma espécie de juiz sobre o povo. Havia também os zelotas, ou os zelotes, bandidos sicários, né? Eles eram um grupo radical.
que acreditavam na vinda do Messias como libertador de Israel contra os romanos. Combatia veementemente toda e qualquer espécie de pagamento de tributos a Roma, né? Eles lutavam contra a dominação estrangeira, defendendo que tais práticas, elas eram blasfêmia contra Deus, porque Deus pôs o povo em liberdade, como agora estávamos pagando tributos, especialmente para Roma, né? Então eles atacavam pessoas as quais consideravam inimigos, usando punhais, né? Ou punhal escondido embaixo das suas túnicas. Eles levavam punhais e de repente sacavam aqueles punhais e atacavam as pessoas, vitimavam as pessoas. Temos ainda outro grupo, que era o grupo dos fariseus. O fariseu nada mais é que um partido religioso, né? Ele era um partido político e religioso no judaísmo, dedicado a estudar profundamente a Torá e as tradições, né? O livro das leis e as tradições dos antepassados. Enfatizavam que a lei devia ser cumprida, e especialmente a guarda do sábado. Para eles isso era mais importante que qualquer coisa. Enfatizavam os rituais de pureza, enfatizavam o pagamento do dízimo, né? E a sua severa observação da lei o obrigava a uma separação rigorosa da massa dos impuros. Então, para eles fariseus não mantinham contato com o povo, porque eles se julgavam mais puro, né, do que os demais, tá certo? Existia outro grupo que não existia no Antigo Testamento, mas que no Novo aparece, que eram os saduceus, né? Ele surgiu no 2º século a.C. Também era um grupo político, irmãos, um grupo político no judaísmo. Tinha uma grande influência sobre o povo até a queda de Jerusalém no ano 70 a.C. O nome saduceus vem de Sadoc, né, que foi o chefe dos sacerdotes no templo de Salomão, após Eleazar ter sido deposto. Então Sadoc assumiu e os seguidores dele então acabaram se tornando os saduceus, ok? Temos o grupo de escribas, que nós já falamos aqui, que era um grupo que se dedicava especialmente a transcrever e a interpretar também as leis. Esse grupo surgiu de um grupo sacerdotal, né? E era também conhecido como chefes espirituais do povo, eram membros do Sinédrio, né? O maior expoente de todos eles, conforme nós já falamos, é Esdras, ok? Tem os essênios. Os essênios eram um grupo contemporâneo de Jesus Cristo, né? Eles eram ascéticos dentro do próprio judaísmo, eles não acreditavam nas coisas, mesmo sendo judeus, não acreditavam. Eles viviam na Palestina, em especial nas proximidades do Mar Morto. Os essênios eram muito conhecidos, eles tinham uma hierarquia na qual os membros mais novos deviam total respeito e obediência aos membros mais antigos, né? Eles viviam da agricultura, não trabalhavam em comércio, não tocavam em armas, veneravam Moisés e os anjos como sagrados, né? Realizavam orações matinal ao sol e observavam rigorosamente o sábado. Eles não frequentavam o culto no templo e tampouco praticavam os sacrifícios de animais, ok? Temos ainda um grupo disperso, um grupo que não se dava com os judeus, que era o grupo dos samaritanos, habitantes do antigo Reino do Norte, né? Se de um lado tinham os judeus do Reino do Sul, do outro tinham os hebreus do Reino do Norte, que eles ficaram discriminados, ou passaram a ficar discriminados, por terem sido contaminados, né? Ou seja, terem casados e se envolvido com povos de outras religiões ou de outras etnias, né? Eles existem desde o tempo persa e reconheceu o Pentateuco como livro inspirado e interpretado. Além disso, esse livro, né, o Pentateuco, era legitimador de um santuário no Monte Gerizim, segundo eles. Eles eram constantemente hostilizados pelos judeus, que o consideravam impuros, conforme eu falei para os irmãos. Tá certo? Esses conflitos entre judeus e samaritanos culminaram com a separação definitiva entre eles e a comunidade judaica. Lembrando que eles eram um só povo, irmãos, Reino do Sul e Reino do Norte, ok? Bom, esse é o capítulo 1, então, do nosso livro. Espero que os irmãos não tenham dúvida quanto a isso. Espero que os irmãos possam ter aprendido. Em breve estaremos
estudando o capítulo 2 e crescendo ainda mais em graça e conhecimento para a honra e glória do nome do Senhor. Qualquer dúvida, os irmãos mandam aí pelo WhatsApp, mandam no chat, nós vamos conversando e vamos tirando a dúvida, tá bom? Deus abençoe.